Olá, queridos amigos da comunidade do Culto da Mata. Que bênção poder estar aqui, que alegria o meu coração está hoje de poder nesta manhã tão linda, fria, mas também poder compartilhar com você a palavra de Deus. Espero que você esteja bem e também espero que você esteja muito feliz. Você não tem ideia de como estou feliz de ter esta oportunidade aqui. E olha, nós passamos por tantas dificuldades, né? Todos nós passamos. E eu tenho cada vez mais certeza que Deus está sempre presente na nossa vida e sempre nos protegendo e nos guardando. Por isso, o mínimo que nós podemos fazer é buscar a Deus neste momento, nesta hora, neste tempo. E você é um privilegiado de poder ter esta oportunidade de então poder abrir a Bíblia e juntos conversarmos com Deus. É bom poder conversar com Ele, não é? Pastor Tito, obrigado pelo convite, viu? Que Deus continue abençoando o Senhor, fortalecendo a sua vida e também o seu ministério. Ministério esse que parece não terminar, né, pastor? E que bênção. Quando eu tiver a sua idade, eu espero ter essa garra, essa energia que o Senhor tem. Para nós mais jovens, o Senhor é realmente uma inspiração. Que Deus possa continuar lhe abençoando e fortalecendo o Senhor, sua esposa e assim toda a sua família. Amigos queridos, vamos então ao estudo da Bíblia. Olha, mas antes de começar o estudo da Bíblia, eu preciso lhe contar uma história. É verdade, certa vez eu precisava sair lá do aeroporto de Viracopos, lá em Campinas, e chegar então em Cumbica, aqui em Guarulhos. Era uma viagem longa, mas eu estava com muita necessidade de fazer essa viagem, não tem ônibus direto, então fui obrigado a pegar um táxi. Peguei um táxi, uma viagem longa, pensando na preocupação de chegar logo e também o que eu ia conversar, né? Porque sabe que a gente precisa conversar, precisa falar, né? E aí eu olhei no painel do carro daquele táxi e eu vi que tinha uma Bíblia aberta. Eu falei, pronto, achei o que conversar, achei o que vou falar. Sabe que quando o crente conta crente, aí já pronto, já viu, né? A gente começa a falar, começa a conversar, começa a se abrir. E eu falei, vou conversar com esse homem. E se ele não for adventista, vou ter oportunidade de falar sobre da Bíblia para ele, de coisas que talvez ele não conheça. Vai ser uma grande conversa aqui, vai ser muito bom. Então eu falei para ele assim, olha, tô vendo que o senhor é crente, não é? E ele falou assim, não, não sou não, rapaz. Sabe que tenho até vontade de ser, mas eu nunca fui. Aí eu falei, poxa vida, nunca foi, nem é, mas está com a Bíblia aberta. Aí eu pensei assim, bom, mas pelo menos ele gosta de ler a Bíblia. Eu falei assim, mas o senhor gosta de ler a Bíblia, não gosta? Aí ele falou assim, olha, pai, sabe que eu nunca li a Bíblia? Eu falei, não é possível. Mas como é que ele tem a Bíblia aberta no carro dele, nunca foi crente, nem gosta de ler a Bíblia, nunca leu a Bíblia? Aí eu falei para ele assim, mas se eu tenho a Bíblia aberta aí no painel do seu carro? Ele falou assim, eu vou te contar porque eu tenho a Bíblia aberta no painel do meu carro. E aí ele começou a dizer o seguinte, que quando ele passa na blitz da polícia, né, quando a polícia faz uma blitz e tudo mais, ele disse que a polícia então olha no painel do carro e vendo a Bíblia fala assim, esse é crente, deixa passar, pode vir, pode vir. E aí então ele passa mais rápido ali do que outras pessoas. Eu olhei para ele e falei assim, não acredito que esse homem tem uma preciosidade no seu carro e em suas mãos, em seu poder e não está usando. A Bíblia, queridos, não foi feita para ser lida, guardada. A Bíblia foi feita para ser estudada. É isso mesmo, você não entendeu errado não. A Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser examinada. Queridos, a Bíblia precisa ser estudada. E então ela não pode ser simplesmente guardada. Sabe onde estava parado ali a Bíblia dele? Sabe em que livro, em que capítulo estava parado? Estava parado no livro de Salmos. E aí você agora pensa assim, ah, então já sei até que salmo é. Ou é o Salmo 23, ou é o Salmo 91, ou é o Salmo 46. É isso mesmo. A Bíblia dele estava parada em Salmo 46. Eu quero ler este salmo especial para você. Olha o que está escrito nesse salmo. Salmos 46. Se você tem sua Bíblia aí, pegue ela aí agora e juntos vamos ler este bonito e importante salmo da palavra do Senhor, que vai ser a base do nosso estudo de hoje. Lá diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Amém? Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam
e ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí um convite no verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Põe ele termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E ele diz então no verso 10. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que salmo maravilhoso! Olha, queridos, os primeiros versos desse salmo, as primeiras palavras desse salmo diz assim, que Deus é o nosso refúgio. Você já parou para pensar quando é que nós precisamos de refúgio? Já? Quando é que nós precisamos de refúgio? Sabe quando? Quando nossas forças são insuficientes diante a uma situação. Quando nós não conseguimos mais lutar, quando percebemos que o nosso inimigo é maior que nós, então nós corremos e precisamos de um refúgio. Quando nós nos sentimos em perigo, então nós precisamos de um refúgio, precisamos nos refugiar. A Bíblia nos diz aqui nesse salmo que Deus é o nosso refúgio. Então, se você precisa de um refúgio, se você sente que não tem mais forças suficientes para continuar lutando, se o inimigo se apresenta diante de você tremendo e grandioso, entenda, Deus é o seu refúgio. Mas não basta apenas procurar um refúgio. Perceba que este salmista vai usar 3 palavras diferentes para dizer quase a mesma coisa, mas elas têm profundidades diferentes. Porque o que adianta você até mesmo achar um refúgio, mas não sentir-se seguro lá? É o que diz a segunda palavra. Deus é o nosso refúgio, mas Ele também é a nossa fortaleza. Ah, aí sim, a força não vem de você, a força vem de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que te fortalece. Não basta apenas Ele ser o refúgio, mas nosso Deus também é a nossa fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Você já teve algum momento na sua vida em que você precisou pedir socorro? Já? Você já teve algum momento na sua vida em que você olhou assim ao seu redor e todos estavam bem distantes e até eles chegarem até você, talvez fosse tarde demais? Então, meus queridos, Deus é o socorro bem presente nas tribulações. A distância de Deus até você é a distância de uma oração, de um pensamento, e Deus já estará no seu lado, ao seu lado, cuidando de você, protegendo você e atendendo com certeza a sua oração. Lembrando sempre, nessa questão de atender a oração, é sempre preciso lembrar, Deus nunca deixa de ouvir as nossas orações. Eu sou prova disso, você sabe disso, vocês oraram por mim. E eu quero dizer para vocês que Deus sempre ouve. Às vezes Deus vai dizer não a Deus, às vezes Deus vai dizer sim, e às vezes Deus vai dizer espere um pouco, mas de qualquer maneira Deus está sempre acompanhando e ouvindo as nossas orações. E que privilégio, não é? Esse salmo ainda vai continuar, ele dá esta segurança para a gente nos primeiros versos ali, que vai do verso 1 até o verso 3, nessa primeira parte, e ele diz assim, por Deus ser o nosso refúgio, nossa fortaleza e socorro bem presente nas tribulações, não temeremos. Não há o que temer. Deus está conosco. Você tem dúvidas disso? O que temer quando Deus está do nosso lado? Qual situação pode ser mais difícil, mais complicada de ser resolvida que Deus não possa assim fazer? Talvez para nós as coisas possam ser difíceis, possam ser até mesmo impossíveis, mas nós temos o Deus do impossível do nosso lado. É a continuação do verso, aqui diz então que há um caos. Perceba que há um conflito na natureza, há terremotos, há maremotos, há tsunamis, é um caos acontecendo, mas nós não precisamos temer. A calma vem a partir do verso 4, quando diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ou seja, Deus está presente nesta cidade, em meio ao caos, queridos. Há um momento de tranquilidade. Jesus falou isso. Jesus disse que Ele quer nos dar a paz dEle. Ele diz assim, a minha paz vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá, mas é a minha paz que eu dou. O que Ele quer dizer com isso? Você já parou para pensar?
Jesus quer dizer, amigo querido, de que o mundo pode estar de cabeça para baixo, a sua vida pode estar toda revirada, de uma hora para outra tudo parece perder o sentido, mas se você tem confiança em Deus, se você busca em Deus esse refúgio, se Ele é sua fortaleza e se você clama pelo seu socorro, não há o que temer. Mesmo em meio ao caos, você pode sentir sim paz e segurança em nosso Senhor. Você duvida disso? Eu não duvido. Eu tenho certeza. Pode confiar, porque as palavras da qual eu estou lhe dizendo não foram ditas por mim, mas foram ditas pelo próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu acredito plenamente nestas palavras. Veja, na continuação dessa segunda parte, nós vamos perceber que no meio desse caos há este rio, há esta presença de Deus, e Deus fala assim, ó, podem bramar as nações, no verso 6, pode se abalar os reinos, mas nós ouvimos a sua voz, e ele dissolve toda a terra. E olha o que ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja que mais uma vez ele vai dizer então que o Deus de Jacó está conosco e que Deus é o nosso refúgio. Nós vamos ouvir esta frase 3 vezes nesse salmo, lembrando que Deus é que luta por nós. As nossas batalhas são também as batalhas de Deus. A nossa guerra já não é mais a nossa guerra. Agora é a guerra que Deus luta por mim, é a guerra que Deus luta por você. Eu tenho total segurança nisso, total certeza. E nesta madrugada, nesta manhã já, eu quero pedir a você, clamar a você e fazer meu primeiro apelo. Meu primeiro apelo é, creia nas palavras de Deus, amigos. Creia no que está escrito aqui. Não faça desse verso, não faça desse momento, desta hora, deste tempo que nós passamos juntos aqui, apenas um momento passageiro, mas que isso se enraize no seu coração, na sua vida, para que você realmente compreenda que esta é a nossa única solução para vencermos todas as dificuldades que nós temos. Deus está conosco, nunca duvide disso. Veja o que diz aí agora no verso 8, nós temos aí um convite de Deus. Se há alguma dúvida ainda, se há alguma questão ainda, pare e agora contemple. Veja o que diz o verso 8, lá diz assim, vinde, contemplai as obras do Senhor e as orações que Ele fez na terra. É como se Deus dissesse assim, pare um pouco, olhe todas as coisas, olhe tudo que Deus fez, olhe as maravilhas, olhe a grandiosidade desse Deus que nós temos. Perceba esses detalhes. Deus é grandioso, Deus é poderoso. Daqui para frente, Deus quer mostrar o seu poderio, o quanto Ele tem poder. Perceba, até aqui, lá nos primeiros capítulos, Deus nos deu a segurança. Depois, então, nos primeiros versículos, nós vemos, então, ali, a partir do verso 4 até o verso 7, nós vemos a presença de Deus. E daqui, então, do verso 8 até o verso 11, chegando ao final, nós percebemos o poder de Deus agindo. E esse mesmo Deus poderoso, vindo agora de trás para frente, esse Deus poderoso, esse Deus da presença no meio do caos, é o Deus que lhe traz também a segurança. Você não diz um aleluia aí? Você não diz um amém? Amém por isso. Aleluia. Deus é a nossa segurança. Aqui diz então, contemple as obras de Deus. Às vezes, queridos, nós olhamos apenas para frente, percebemos apenas as dificuldades, as lutas, nos afundamos nas coisas negativas. E olha, nos esquecemos daquilo que Deus fez no nosso passado, nos esquecemos daquilo que Deus está fazendo até mesmo às vezes no presente, como nós estamos bem diante de tantas situações adversas. Podemos respirar, podemos falar, podemos sentir, podemos reclamar, podemos conversar, podemos andar, podemos fazer um monte de coisas. Queridos, Deus está cuidando da gente. Nós tivemos uma pandemia, mas você está aí, eu estou aqui, todos nós estamos aqui, podendo ainda lutar, respirar e batalhar. Olha, nós só temos a temer o futuro quando nós nos esquecemos daquilo que Deus nos fez no passado e também no presente. Então, confie no poder de Deus. Confie de que Ele está do seu lado e que Ele é esse Deus todo-poderoso. No verso 9 nós temos uma segurança ainda maior. Aqui Deus ele põe fim à guerra. E veja que detalhe importante. Quando ele fala que Deus põe fim à guerra, ele diz mais. Ele diz assim que ele despedaça a lança, quebra o arco, queima os carros. Veja que aqui todos os utensílios, todas as, vamos dizer assim, todos os equipamentos utilizados para uma guerra não são nada diante do Deus poderoso que nós temos, diante do Deus poderoso que você tem, que te chama de filho e que nós podemos chamá-lo de pai.
Esse Deus, ao dizer estas palavras, está dizendo para mim e para você que a nossa vitória ela é completa. Deus não vence uma luta pela metade. Deus não entra numa batalha para perder. Deus já entra como vitorioso. E como nós somos filhos de Deus, e a nossa batalha é a batalha de Deus, a sua batalha já está vencida. E olha, querido, eu não estou aqui pregando uma mensagem de prosperidade, uma mensagem da graça barata. Quando eu digo que Deus ele já nos deu a vitória, eu quero dizer isso de forma bem profunda mesmo. Mesmo que venha a morte, mesmo que venha uma situação da qual nós não esperamos, mesmo que venha algo adverso daquilo que nós estamos pedindo, ainda assim Deus é vitorioso. Ainda assim você pode se sair vitorioso. Jesus ele disse que mesmo que morra crendo em mim, ainda assim o quê? Ainda assim viverá. A morte não pode parar a vitória de Cristo. Não é por causa de uma doença, por causa de uma situação, que Deus se faz um derrotado. Muito pelo contrário, Deus é o especialista a transformar maldições em bênçãos. Então, querido, acredite nesse Deus. E se por um acaso o seu pedido não foi atendido por algum motivo, se por um acaso você ainda não tem as respostas de tudo que você gostaria de ter, apenas confie e acredite. Porque esse Deus nosso não está limitado à química, física, biologia. Deus não está limitado a esse tempo. Deus está muito além e em situação muito mais elevada do que eu e você podemos imaginar. O certo é que nós somos filhos dele e ele promete estar conosco. Olha que maravilha. Nesse verso mesmo, ele vai repetir isto várias vezes. E aqui, quando nós vamos para o verso 10, ele diz: então, pensando em tudo isso, se aquiete, se acalme. Acalme-se diante do turbilhão de coisas. Acalme-se. Acredite no Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui para vencer a guerra. Ah, meu querido, como é difícil ficar calmo, não é? Como é difícil tirar a mão do volante. Como é difícil deixar Deus controlar a nossa vida. Como é difícil nós estarmos ali numa situação vulnerável diante das situações, diante daquilo que Deus quer fazer. Como é difícil nós acreditarmos nesta palavra de forma prática. Na literatura, a gente lê e a gente olha que maravilha, que lindo, mas na prática, queridos, não é nada fácil deixar Deus conduzir todas as situações. Mas é um pedido de Deus. E hoje eu também quero lhe fazer esse pedido. Aquiete-se. Aquiete-se. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus trabalhar no seu ser. Deixe Deus trabalhar na sua vida. E apenas desfrute daquilo que Deus há de fazer por você e através de você. Olha só, na continuação, então ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. E o verso final, pela terceira vez, nesses 11 versos que nós lemos, ele vai dizer: o Senhor dos exércitos, o Senhor da batalha, o Senhor da luta, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. É Ele que é o Senhor de todas as coisas, de todas as guerras. É por isso que Ele põe fim à guerra. É por isso que nós podemos confiar nele. Ele é o Senhor dos exércitos. E esse Senhor dos exércitos está conosco. A maior certeza que nós encontramos nesse verso é que o Senhor não nos abandonou, não nos deixou. Na guerra, o capitão jamais deixará um soldado. E aqui, queridos, na batalha que nós enfrentamos dia a dia contra o mal, nesta luta que nós enfrentamos contra nós mesmos, na luta que nós enfrentamos contra o mundo, Deus não abandona os seus filhos na guerra. Ele está conosco, não importa em que situação você se encontre hoje. Acredite, Deus está contigo. E ele vai terminar dizendo: o Deus de Jacó, que é a aliança, aquele que fez a aliança com Jacó, ele diz: ele é o nosso refúgio. Ele dá certeza do cumprimento da aliança. Como se diz, lembra que ele fez a aliança? Lembra de que ele cumprirá esta aliança? Então, ele é o nosso refúgio. Se você precisar, você pode ir até onde está este nosso poderoso Deus. Amém por isso. Louvado seja o Senhor. Queridos, dia 15 de março foi um dia especial para mim. Foi um dia diferente, vamos dizer assim. Não imaginava o que aconteceria nos próximos dias. Nós não temos entendimento do nosso futuro. Nós não sabemos o que há de acontecer. A vida era um sopro, passa rápido. Quando nós vemos, as coisas já aconteceram.
Eu, dia 15, fui internado no Hospital Adventista com Covid. A princípio era algo simples, o pulmão estava acometido com 25% da capacidade. Então não era algo assim de ainda se preocupar. Mas como eu já tinha ido ao hospital pelo menos umas 4 vezes, os médicos decidiram então me segurar um pouco mais. Fique aqui mais 2 dias e vamos depois reavaliar, ver. 3 dias depois eu refiz os exames de tomografia e o meu pulmão já estava entre 75% a 80% acometido. Uma evolução muito rápida, assustadora. 8 a 10 dias antes, nós tivemos aqui a perda de um outro pastor, o pastor Robson Anacleto. Por coincidência, o seu nome também era Robson. Ele morreu com 100% do seu pulmão acometido. Agora era a minha vez, eu estava ali entre num prazo de 8 a 10 dias depois dele. Os médicos não tiveram dúvida. Chamaram a minha esposa e tomaram a decisão de entubar-me. Eu fui entubado no dia 19 de março. Nesse dia, queridos, parou tudo na minha vida. Não tive mais noção do tempo, do espaço, do que estava acontecendo. Para mim foi como um sono, mas Deus estava cuidando de mim. Minha esposa saiu do hospital, veio até casa, ela preocupada do que dizer aos filhos, de como dizer estas palavras, de como falar da gravidade do que estava acontecendo com o papai. Ela reuniu meus 2 pequenos, eu tenho uma filha de 4 anos, um menino de 7, então ela disse assim: olha, lembra daquele machucadinho que o papai tinha no pulmão? Ele, sim. Então, esse machucadinho que o papai tinha no pulmão cresceu. E o papai vai precisar ficar no hospital alguns dias. E ela ia continuar a falar quando então meu filho interrompeu e disse assim: mamãe, eu vou lhe contar o que vai acontecer com o papai. Então ele disse para ela. Ela ficou um pouco assustada, meio que na expectativa do que ele poderia dizer. Ele é um menino, hoje ele tem 7, mas na época ele tinha 6, é um menino pequeno. Ela falou assim: o que ele vai dizer? Então ele disse assim: mamãe, vão passar um fio no papai. E você vai ver que vão passar um fio nele, os médicos vão cuidar dele e ele vai ficar bem, mamãe. Ele vai voltar para casa. Mas mamãe, vai demorar. Você está entendendo? E aí então ela ficou olhando para ele e ele repetiu: mamãe, vão passar um fio no papai. Mas vai demorar. Você está entendendo? Por 3 vezes ele repetiu: mamãe, vai demorar. Você está entendendo? Mas no final ele dizia: mas ele vai voltar para casa. Naquele momento a minha esposa percebeu que não era o meu filho falando, Benjamin, que vocês viram aí fazendo a oração inicial. Na verdade, Deus estava falando através dele para que no meio do caos pudesse levar para ela a tranquilidade e a paz. Minha esposa, seguindo então aquilo que está escrito aqui neste salmo, ela quietou-se e passou então a confiar inteiramente em Deus. Dia a dia, ela foi fazendo então os diários de tudo o que estava acontecendo comigo. E para alegria minha, dela, da família e de muitas outras pessoas, e acredito da sua também, porque eu tenho certeza que você fez parte dessa corrente de oração. Então, no 10º dia da minha intubação, 11º dia, eu fui então extubado. Tiraram um tubo de mim. E com sucesso. Voltei à vida, mas, queridos, uma vida paralela também veio junto. Durante 5 a 6 dias eu delirei. E apesar de estar acordado, de estar ali, né, respondendo a estímulos, na verdade eu estava vivendo aqui um sonho, como se tudo aquilo fosse realmente algo real, um sonho perturbador. Nesse sonho estavam querendo me matar, uma série de coisas estavam acontecendo, eu não estava entendendo praticamente nada, eu fui misturando aquilo que estava acontecendo ali naquele momento, com as conversas das enfermeiras, com o subconsciente que foi captando as coisas, com coisas que tinham acontecido antes, e assim, queridos, eu fui viajando por aí. É uma história que tem começo, meio e fim nesse sonho que eu tive quando já estava sem o tubo. Eu me lembro então que em determinado momento eu tinha que sair da UTI e voltar para um outro quarto, né? Vir para um quarto limpo ali no hospital. Minha esposa estava me esperando e quando eu a vi, eu falei: amor, tal, temos que falar com o Dr. Sandison, temos que ligar para ele. Ela: quem é o Dr. Sandison? Eu falei: não, é o doutor que cuidou de mim, porque no meu sonho tinha um médico chamado Sandison. Olha, nós temos que ir na cidade para Jussara buscar as nossas coisas.
ela pacientemente foi me ouvindo, não questionou, e no outro dia ela me disse assim: posso contar para você o que aconteceu? Foi então que ela me contou tudo de que tinha acontecido comigo, me mostrou os diários que ela fez no Instagram, dia após dia, e uma ficha caiu. As conexões foram vindo, foram sendo feitas, e eu comecei a perceber que nunca existiu o Dr. Sanderson, que não existe a cidade de Pirajussara, existe o bairro Pirajussara. Eu comecei a perceber a gravidade da qual eu passei, mas eu também percebi o cuidado de Deus durante todo esse tempo. Não só comigo, mas também para com a minha esposa. Quando ela abriu o celular, caiu mais ou menos umas 3.000 mensagens de pessoas dizendo que estavam ali orando por mim. Eu quase morri, queridos. Quase morri. Eu não morri por causa da sua oração. Eu não descansei porque Deus teve misericórdia de mim. E Ele ouviu a oração de cada um de vocês. Eu sou alguém que acredita no poder da oração. Nós estamos aqui neste culto da mata para orar e buscar com fervor a presença de Deus, independentemente da situação que nós passamos nesta vida. As dificuldades, as lutas estão aí, queridos, e elas são inevitáveis e às vezes elas são inadministráveis. A diferença será feita através de como vamos lidar com estas situações. Porque de uma maneira ou de outra, nós teremos que tomar uma decisão diante das frustrações, das dificuldades e das situações. Hoje eu aprendi muita coisa. Depois de tudo que aconteceu, eu quero dizer para você que o milagre de Deus é completo. Deus então hoje me deu a alegria de poder voltar e pregar para você, usando a palavra de Deus, e fazer o que eu mais gosto, de falar do amor dele e de como podemos confiar no poder curador e no poder pessoal de Deus para com cada um dos seus filhos. Amigo querido, eu fui me recuperando. 7 meses já se passaram. E eu posso dizer a você que por um milagre de Deus, por causa da misericórdia dele principalmente, da sua bondade, mas também por causa das suas orações, eu estou bem hoje e agradecido ao Senhor. Precisava agradecer vocês do culto da mata. Muito obrigado pelas orações de cada um de vocês aqui neste culto. O milagre existe. Quero orar com você. Vamos orar? Acredite e confie no poder desse nosso Deus sempre. Querido Deus, talvez há centenas, talvez milhares de pessoas nos assistem nesta manhã. Eu quero entregar todas estas pessoas nas tuas mãos. Cuida de cada uma tem sua luta, cada uma tem seus obstáculos, suas barreiras, suas dificuldades, mas que todas elas entendam que o Senhor é o Deus dos exércitos, que luta por nós e está conosco em todo o tempo. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Possamos crer e confiar no poder do Senhor sempre. Abençoe a cada um e obrigado pelas bênçãos e as maravilhas que o Senhor realiza em nossa vida. Continue conosco, nos dê uma semana abençoada. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, amigo. Confie sempre no poder de Jesus.